Elias, assim fala o tema na minha Bíblia, Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e os ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo responderam e disseram: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metas fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clama mais alto, clama em alta vozes, porque ele é um Deus com letra minúscula em detalhe. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Amém? Amém. Podeis sentar. Tome seus assentos. Então, igreja, fizemos uma ótima leitura. Graças a Deus, essa leitura é maravilhosa. Irmão, irmãs, essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração para trazer aqui para nós nessa noite. Para mim e para você. Primeiramente, ela veio para mim. Que quando o Senhor me deu, o Senhor também revelou algumas coisas dentro da palavra. Então, a palavra é de Deus. A palavra de Gênesis, eu costumo falar isso. De Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Senhor. Nós não temos que achar bom e nem querer dizer que é palavra dura, nem querer dizer que é palavra morta, porque a palavra de Deus é uma só.
Aleluia. De Gênesis a Apocalipse é o Senhor falando com a sua igreja. De Gênesis a Apocalipse é o Senhor falando conosco. E nessa noite Deus irá falar com você. Deus irá falar comigo. Aleluia, porque a palavra ela vai para lá, ela corta para cá. A palavra é uma só, oh glória. A palavra é maravilhosa. A palavra é alimento, é sustento. Oh, palavra boa é a palavra de Deus, viu? A palavra é melhor do que louvor. Aleluia. A palavra alimenta mais. Não estou dizendo que o louvor é ruim. Não. Mas a palavra, ela te sustenta, ela te alimenta. E você consegue, sabia? Passar por muitos obstáculos por causa da palavra. Na hora que você vai expulsar um demônio de uma pessoa endemoniada, você não vai com louvor não, você vai com a palavra. Oh glória! É com a palavra de Deus que você, aleluia, é dentro da palavra, é vivendo a palavra. É aqui que nós nos levantamos. A fé, a Bíblia diz que a fé vem pela palavra, a fé vem por ela. É ouvindo a palavra, aleluia, que a nossa fé, ela aumenta. Vamos lá. Elias foi um grande profeta de Deus. Elias foi um verdadeiro profeta do Senhor. Elias não tinha problema de profetizar. Elias não tinha problema de entregar para quem quer que seja a mensagem de Deus. Quando Elias estava com a palavra, que a Bíblia diz, e Deus falava com Elias, aleluia, e Deus dava a palavra para Elias. Quando Elias estava com a palavra, ele metia o dedo na cara de Acabe. Porque na época de Elias, nessa época aqui, quem estava dominando era Jezabel. Acabe era o rei. Acabe só se sentava no trono. Acabe só ficava no trono, mas quem dominava era Jezabel. Acabe não tinha força. A mulher dominava. A mulher dominava. E ela... Abre aqui para mim. Por favor. Elias, ele fazia, como eu falei, aquilo que Deus mandava. Mas estava o reinado de Acabe estava destruído. O povo estava numa idolatria só. Quando Deus levantou o profeta, lá em Israel, eles estavam adorando ao Deus Baal, ao Deus de letra minúscula, a um Deus que não significava nada. Que quem trouxe para Israel foi Jezabel. Ela que estava dominando, ela estava tirando os cultos de Deus, ela estava tirando o que era de adoração a Deus, ela tirava tudo e estava enfiando no povo Baal, Azera, estava transformando o povo de Israel, transformando, estava tirando o que era de Deus e estava só colocando o que era idolatria. Oh, Deus maravilhoso. Muitas das vezes na igreja estão tirando a palavra, estão tirando o que é de Deus, o que é princípio da Bíblia, o que é princípio de Deus, os princípios. Muitas igrejas já estão transformando os cultos, já está ficando diferente os cultos. Mas eu creio que ainda há uns remanescentes. Aleluia. Eu creio que dá um povo, aleluia, que não se deixa se vender. Há um povo que ainda não se deixa, aleluia, se vender por qualquer coisa, para fazer a vontade de homens, mas que obedece, a voz do Altíssimo, aleluia, aleluia. E Elias, ele estava fugindo de Acabe, de Jezabel. Ninguém encontrava Elias, ele estava sendo procurado vivo ou morto.
por Acabe. Acabe estava procurando demais ele. Tanto é que Obadias era um mordomo de Acabe. Ele era o que dirigia a casa de Acabe. Ele era o que mandava quando Acabe não estava. Obadias, ele era um homem que estava na casa de Acabe. Trabalhava na casa dele, mas não aceitava as coisas que eles faziam. Olha só, ele não aceitava. Ele escondeu, porque Jezabel estava matando os profetas. Jezabel estava mandando matar os profetas. Ela estava querendo exterminar. Ela estava querendo tirar o culto do Senhor de Israel. Ela estava querendo que o povo apagasse da memória a Deus. E Deus está do céu olhando. Porque Deus deixa, viu? Deus deixa a pessoa ir fazendo, ele deixa. Porque não há um grande dominador além do nosso Deus. Ele deixa para ver até onde nós vamos. Aleluia. E Obadias foi esse homem que era temente a Deus. Ele era temente ao Deus do céu. Ele era temente ao Deus de Israel. Aleluia. Aí Elias estava escondido, mas escondido num lugar tão fácil. E eles não achavam, porque Deus esconde. Aleluia. Deus esconde, Deus protege. Aleluia. Os seus servos. Aleluia. Queriam matar Elias, mas não iam matar mesmo. Estava escondido debaixo da potente mão. E quem está escondido debaixo da potente mão? Quem é o inimigo? Para ir lá. E Deus ainda permitiu que Obadias escondesse, guardasse numa caverna. 100 profetas do Senhor. Guardou 50 numa caverna e 50 em outra. E Obadias levava pão e água para eles, escondido de Acabe e Jezabel. Porque se esses dois descobrissem, ele estaria morto. Só que ele não teve medo, tá vendo? Não teve medo, ele escondeu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, quando Acabe, e estava uma seca lá em Israel. Porque depois que Elias profetizou, Elias disse: não vai chover. E falou isso para Acabe. Não vai, um encontro que eles tiveram. Não vai chover, não vai cair orvalho do céu, segundo a minha palavra. Não vai ter chuva nesse lugar. Depois que Elias profetizou, aí foi quando Elias teve que se esconder. E Jezabel, com raiva, começou a matar os profetas do Senhor. Aí Acabe falou assim: Obadias, vamos pegar mato para dar para os bichos, porque estava uma seca, estava uma fome. Já pensou? Um lugar sem água, sem chuva. Era a chuva que alimentava eles. Eles não tinham outro tipo de água. Chuva ou orvalho. Eles não tinham. E Elias disse: vai ficar sem chuva. E Acabe ficou com raiva de Elias por causa disso aí. Mas sabe por quê? Elias fazia tudo conforme Deus enviava, Deus mandava. Ele disse: segundo a minha palavra, mas o Deus no céu assinou embaixo. Porque Elias era homem de Deus. Elias era homem segundo Deus falava, Elias cumpria. Elias era um homem meio duro, meio difícil, mas Deus era com Elias. Mas Deus gosta de pessoas assim. Deus gosta de pessoas corajosas. Por que Deus escolheu Elias? Porque ele era corajoso. Deus sabia que Elias podia chegar em Acabe e Jezabel, em quem quer que seja, e falaria a verdade. Porque tem pessoas que não querem falar porque é pastor, porque é pastora. Não vou entregar não, porque é isso. Não! Deus não gosta de covarde. Deus não quer saber de covarde. Deus quer saber de quem executa a sua
de quem faz a sua vontade. E Deus escolheu ele. Você viu que morreu vários profetas que ela matou? Você viu que tinha 100 profetas escondidos? Deus levantou algum deles? Foi eles que Deus levantou. Para meter a cara com Acabe? Não. Foi Elias. Porque Elias era corajoso. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que Deus dá a palavra e diz, não vou pregar essa palavra não, que é dura. Não vou levar essa palavra não, porque essa palavra vai tirar as pessoas. Quem tira a pessoa da igreja, rapaz? Sai quem não quer, sai da igreja quem não quer compromisso, quem quer viver de boa, quem quer viver adorando o mundo, quem quer viver atrás das coisas, aí sai. Aí inventa desculpas, aí inventa. Aí eu saí porque o pastor é isso, aí eu saí porque a coordenadora... Não, você saiu porque você quis. Você saiu porque você não tem compromisso, nem com Deus, nem com a igreja. Aleluia. Você amou mais o mundo, as coisas do mundo. Você não está amando a Deus. Por isso que Deus escolheu Elias. Sabia que Deus escolhe pessoas valentes? Sabia? Você sabia? Que Deus olha e diz, esse tem coragem. Essa tem coragem. É ela que eu vou escolher. É ele que eu levanto na terra para pregar a minha palavra. Mas a minha palavra é genuína, a minha palavra é verdadeira, a minha palavra é sem mistura nenhuma. É verdade. Sem mistura. É ela. Oh, palavra boa. Glória. Oh, palavra gloriosa. Glória a Deus que Ele te levantou. Aleluia. Seja valente, seja corajoso. Aí eles estavam atrás de mato, atrás de capim para dar para os bichos. Estavam com fome. Estava uma seca terrível. Aí Deus disse para Elias, se apresenta para Acabe. Chegou a hora de tu te apresentar, Elias, para Acabe. Elias obedecia na hora. Aí Acabe foi para um lugar buscar um capim e Obadias para outra banda. Cada um saiu para um lado para procurar os capim e buscar. Aí Elias foi bem no caminho de Obadias, bem no caminho dele, e falou assim, Obadias, não falou. Elias disse assim, ô homem de Deus. Aí Elias falou, eu vou me apresentar a Acabe. Pode chamar ele, pode me levar até ele. Ele disse, não. Acaso você não está sabendo que eu escondi os 50 profetas? Estão escondidos. E outra coisa, você está aqui e de repente você some, porque Deus fazia isso com Elias. Deus arrebatava Elias. Elias estava num lugar e de repente estava em outro. Porque Deus pegava ele e levava. Aleluia. E foi o único, que foi arrebatado aos céus. Ele e Enoque. O único não, ele e Enoque. Porque Deus costumava atirar ele num lugar e colocar no outro. Deus fazia isso direto com ele, com Elias. Aleluia. E Elias disse, não se preocupe não. Aí Obadias disse, se eu for lá em Acabe dizer que você está aqui, aí ele vem aqui e você não está, morri. Ele vai me matar, eles estão te procurando há tempo, Elias, há muito tempo. Pode ir lá, vai lá, eu vou esperar o Acabe. Vai lá, diga que eu estou aqui. Deus mandou eu me apresentar a ele. Aí Acabe, quando soube, chegou logo lá, foi atrás dele. Aí falou assim que encontrou ele. Olha o que é que Acabe disse, pastor. Olha o que Acabe falou para ele. Achei você, perturbador. Olha, perturbador de Israel. Olha o que Acabe disse. Achei você, seu perturbador de Israel. Aí Elias, que não era macho, fazia o que Deus queria, não tinha medo não.
colocou a mão no dedo dele e falou: perturbador é tu e tua mulher. Falou na hora: eu não sou perturbador, agora você e tua mulher é, porque vocês estão andando segundo a deuses estranhos, vocês estão querendo tirar o Deus de Israel, vocês são perturbador, colocaram Balaíns como Deus nesse lugar. Ele disse, leia lá o capítulo, vocês colocaram Balaíns, colocaram deuses falsos, que não é Deus. Vocês sim estão perturbando Israel. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para a igreja, uma coisa muito séria. Se nós não for perturbador, nós não agrada a Deus. Eu e você tem que confrontar o pecadinho que eles guardam, que eles têm por estimaçãozinha. Aí você vai lá e fala, aí eles te chamam de perturbador, aí eles te chamam de santona, de santo, e você quer ser mais. Não, você está confrontando ele, porque a Bíblia confronta o pecado. Acabe não queria ser confrontado, ele estava todo errado, casado com uma mulher que não era de Israel, era filha de outros deuses, ela era princesa, o pai dela era rei lá de outros lugares, e eles adoravam outros deuses. Deus disse para nós buscar a mulher lá fora, e o rei pegou a mulher lá fora, e casou e trouxe as normas dela para dentro de Israel. Deus jamais quer outras normas na igreja dele. Deus jamais quer outras coisas dentro da igreja dele. Deus quer aquilo que ele deixou. Mas nós estamos vivendo os anos nas eras diferentes. Agora mudou tudo, mudou nada. Nada que mudou. O Deus, ele não muda. A Bíblia diz que ele não muda. Ele nunca mudou. O que era pecado no início é pecado agora. O que não prestava no início também não presta agora. O que era ruim, o que Deus disse não faça, é para não fazer. Continua valendo a lei dele. Continua valendo o que ele expôs. Continua valendo o que ele disse. Agora não, hoje em dia pode. Você é muito crente, você é muito quadrada. Não, mas não é assim não. É assim mesmo. Porque a Bíblia diz que para entrar no céu, a porta é estreita, hein? E o caminho também é apertado. Não é como eu quero, não é como você quer. Porque se fosse como você queria, você ia do jeito que você está. Não precisava nem de igreja, não precisava nem de Jesus ter morrido na cruz. Não precisava, você ia do teu jeito, era pela tua força. Mas precisa um conserto na vida, precisa sim. Porque a porta é estreita, não é? Só entra você num apertado, rapaz. Só entra eu num apertado, sem bagagem, sem o que não presta. E o caminho também. Aleluia, mas ele te leva à vida eterna. Essa porta apertada te leva para o céu, te leva para a glória. É por esse caminho que tu vai, rapaz. Glória a Deus, E nós vamos para a glória. É um caminho apertadinho, moço. Não é largo, não. Não é não. Jesus deixou isso bem claro. E ele é o caminho. Ele é o caminho. E não adianta ir atrás de outras coisas. Só que eu tenho que correr bastante. Se eu quiser ainda pegar, pelo menos a mensagem que eu li. Aí ele falou isso para ele, né? Que encontrei, hein? Perturbador. Perturbador, é? Aí como ele viu que Acabe ia falar coisa, aí ele disse, peraí, calma aí. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio? Agora nós vamos fazer um negócio.
Vamos fazer um confronto entre meu Deus e o teu Deus? Glória a Deus. Vamos fazer? Pega os teus 450 profetas de Baal, pega os teus, traz eles tudinho, esses 450, e pega mais os 400 que é de Azera. E vamos fazer um confronto lá no Monte Carmelo. Vamos fazer um confronto nós dois? Agora cabe o Deus que respondeu. Esse é o Deus que vai ser adorado. Aí disseram, é boa essa palavra, gostaram? Boa essa palavra. Elias, sabe por que Elias disse que não ia chover? Sabe por quê? Sabe por que Deus disse, fala que não vai chover? Porque eles consideravam Baal como Deus da chuva. Eles diziam que Baal trazia chuva. Se atolaram, porque ficaram 3 anos e meio sem chover. Cadê Baal? Cadê Baal? Mas não aprenderam. Não aprenderam. Vamos fazer um confronto. Vamos! Acabe gostou. Vamos embora, vamos. Lá no Monte Carmelo, sim. Vamos lá. Aí nós lemos tudo isso aqui, ó, que eu li, ó. Ele disse, traz os teus profetas. Sabe aqueles profetas de Azera? Sabe? Porque Azera era mulher de Baal. Era esposa de Baal. Eram os deuses que ele adorava. Era a deusa da fertilidade. Era para eles. E Baal era o Deus da chuva, que mandava chuva, que as colheitas eram boas. E Deus não era nada não. Deus era segundo plano. Era. Baal mandava e não estava mandando em Israel. Olha, Israel, a terra que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu, os filhos de Abraão, rapaz, estava tudo contaminado. Porque eles não sabiam se eles adoravam a Baal ou se adoravam a Deus. E eles estavam numa misturada só. Eles adoravam a Deus, Aramanto. Eita, Deus tremendo. Eles adoravam a Baal. Eles estavam assim, o povo de Israel. Olha como eles estavam. Uma hora estava lá adorando a Deus. Outra hora, ai, Rabadagassou. E quando eu fosse orar, Rabadagassai. Daí que Deus está dizendo? Afirma teu pé, rapaz. Afirma teu pé na casa do Senhor. Ou tu resolve na tua vida, ou tu fica dentro, ou tu fica fora. É isso que ele está me revelando agora. Afirma teu pé. Junta teu pé na casa do Senhor. Porque aqui dentro tu está seguro. Debaixo das mãos potentes dele, tu estás seguro. Você e eu estamos seguros. Agora fica no mundo desprevenido de Deus. Tu vai ver o seguro que você vai ter. Você vai ver as coisas apertar para você. Dentro da arca está melhor. Dentro da arca está seguro. Mas é dentro da arca, fora da arca, não vai estar bom não. Agora, se você estiver dentro da arca, você ora e a tua família também vem. Vai orando, vai orando, vai orando, vai jejuando, que a tua casa também vem para dentro da arca. Rapaz, tu tem que tirar a tua família de lá, não querer ir para lá com ela. Tu tem que querer ela aqui dentro. Aleluia. Fizeram lá, pronto. Elias disse, me dá dois bezerros aí, manda 2 bezerros. Não é deles, outro é meu. Vocês, vou bem reduzir na sala. Vocês começam primeiro, porque vocês são mais. Agora me diga aqui, ó, falando sério, igreja. Aonde que 450 com mais 400, 850 ganha para um? Aonde? Aliás, corrigindo, perde para um, não é verdade? 850 tem, né? É mais, é muito mais. Que duelo desfavorecido, né?
Que duelo é esse? Que confronto é esse? Que confronto é esse? 850 contra eu sozinha. Mas Elias tinha uma confiança no Deus do céu. Oh, confiança grande, meu irmão. Ele disse assim a eles lá todos. Ele falou: pegue seu bezerro, coloque em cima, arruma o altar de vocês aí, coloque o bicho em cima. Só tem uma coisa: não meta fogo. Fogo não. O Deus que responder do céu com fogo, aí sim, esse Deus é o que vai ser adorado em Israel. Esse é o Deus. Elias era cabra macho. Não tinha medo. Ele enfrentou isso aí porque ele sabia que a palavra Deus tinha dado a ele já. A palavra Deus tinha dado a ele, então ele não tinha medo. Se Deus te dá uma palavra, rapaz, fala ela. Se tu tem certeza que é Deus, se tu sabe que é Deus, acabou. Ele se responsabiliza. A palavra é dele. Agora, se tu falar da tua parte, aí não bota Deus no meio, não. Tira Deus do meio desse negócio. Aí não bota Deus, não. Porque Deus não se responsabiliza por palavras que não é dele. Elias falou: vou dar a oportunidade para vocês, né? Porque são muitos. Vocês começam. Vamos lá, começa aí. Aí Elias começa olhando as presepadas deles. Só assistindo só. E eles lá, e caía pelo chão, e pulava. Olha, presta atenção. E caía pelo chão, e pulava, tudo quanto era jeito. E gritava, e cantava, e dançava. E tá, até vamos tirar a roupa, porque eu gosto de nudez. E tirava a roupa, e caía pelo chão, e aquela presepada. Sabe, presepada? Sabe o que é que Deus está dizendo por isso? Estão inventando muito jeito de adoração por aí fora. É pulando, é dançando. Se não tiver dança, não vale, não é? Tem que ter dança na igreja. Tem que ter aquele louvorzão para dançar. Não, Deus não está nesse meio aí, não. Deus não está nesse meio. Deus não está nessas confusão aí, não. Agora todo mundo diz: é de Deus, é de Deus. Aí às vezes chegam uns profetas aí mentirosos, uns pregadores que não pegam nem a Bíblia, não sabem nem da Bíblia, e fica só recebe, toma. E Deus está dando o que aí? É que tu está dando aí, quando tu não dá nada. É a palavra, rapaz, tu tem que dar a palavra. Deus quer que eu tenha a palavra. Para você não ser enganado, Deus quer que você coma a palavra. Deus quer que você coma a palavra. Não receba, não. Deus não vai dar nada a ninguém se você primeiro não se consertar. Deus mandou ele fazer o confronto lá, porque Deus queria mandar chuva. E Deus queria mostrar a eles que Deus ainda era um Deus verdadeiro, ainda era um Deus de Israel. Deus queria mostrar para cá que ele era Deus. E usou a vida de quem tinha coragem. Ele usou a vida. Como é? Ele ia só olhando nas preservadas. Quem tem culpa aí, ó, que tem que ter um monte de coisa, não é verdade, pastor? Tem que apagar as luzes. Tem que ter parede preta. Olha que coisa. Tem que ter balé, tem que ter dança. Dança, senão não vai. E palavra não. Palavra não precisa não. O que come, o que alimenta não precisa. Olha, aonde que um crente vive sem palavra, rapaz? Aonde que eu e você vive sem ela? Se eu e você ficar sem ela, você vai cair na mão de qualquer um. Você vai cair na mão de qualquer um que falar uma coisa, vai acreditar. Porque tu não tem Bíblia. Tem que ter Bíblia para não ser enganado. Tem a Bíblia, rapaz. Leia a Bíblia. Não precisa você ir na casa de ninguém, não. Pega a tua Bíblia e lê. Ele vai revelar para você. Eu estava lendo e Deus revelando. Igual que coisa linda. Coisa maravilhosa. Aleluia, aleluia, Jesus.
Deus estava falando das igrejas aí que está cheia de ideias, cheia de coisa para chamar gente. Encha de gente, encha de gente. Mas que adianta? E as almas vai para onde? E essas almas, para onde vai? Se a casa está cheia, mas não tem a presença. Se a casa está cheia, mas não tem altar levantado. E a presença fica onde? E a alma, tua alma. E a nossa alma vai para onde? Porque só comeu o que não presta. Tem que comer Bíblia. Tem que comer Bíblia. Hoje em dia ninguém gosta de Bíblia não, eu vejo pregar aí nos cantos, sabe? Porque pela misericórdia o Senhor me leva a alguns lugares, misericórdia dele, eu não mereço não, eu não mereço. Aí chega lá, se você não profetizar, a Bíblia não prestou não, você prega uma palavra dessa, pastor, você prega uma palavra da Bíblia, aí depois faz fila para você orar, para você revelar, e a palavra serviu do quê? Faz fila, para a gente orar e Deus dizer o que é da vida dela. Deus vai dizer se Ele quiser, rapaz. Deus vai me revelar algo da sua vida se Ele quiser. Aí eu vou lá e falo para você. Eu não quero o que não é meu. Louvado seja Deus. A coisa do escuto hoje está desse jeito. Por isso que você tem que ter doutrina. A igreja tem que ter doutrina. A doutrina tem que existir. Não você fica igual o povo do mundo. Ninguém, quando você passar na rua, ninguém vai dizer, lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher. Que mulher de Deus é aquela ali? Que roupa é aquela? Que é aquilo? É assim que eles vão dizer. É assim que eles vão dizer. Oxe, que é aquilo ali? Mulher de Deus? No escândalo daquele? Homem de Deus escandalizando na nossa. Por isso que tem a doutrina, tem os princípios, tem a palavra para ser comida. O apóstolo Paulo ensinou muito como as mulheres devem se comportar. Na Bíblia está lá. Mas vamos para Elias. Vamos para Elias. Aí eles ficaram lá, e corre, e vai pelo chão, e se rasga, e se coisa todinho, e nada de Baal mandar fogo. E o altar lá, o altar bonitinho lá deles, o bezerro em cima, cada um deu um bezerro, do mesmo jeitinho. O altar, era altar do mesmo jeito, era ou não era? Não era igualzinho o altar que Elias fez? Era! Só que o de Elias era um altar verdadeiro. Aquele era falso. Altar falso. Tem altares aí que é mentiroso. Tem altares aí que não é coisa de Deus não. É fogo, mas é fogo estranho. Mas Deus, o verdadeiro fogo vem do céu. Tem gente que faz tanta preservada para a igreja encher, para ser cheia. Inventa tanta campanha, tanta moda, tanta coisa. Mas o altar está destruído. O altar está quebrado. Lá em Israel o altar estava quebrado. Ninguém adorava mais a Deus. Estava tudo quebrado. Aí Elias esperou, disse que a Bíblia diz que deu meio-dia. E começaram a ser meio-dia e nada. Cadê? Aí chegou a hora de Elias zombar. Porque quem tem Deus tem confiança. Quem tem Deus é confiante. Pode até zombar mesmo porque tem Deus. Sabe que Deus é. Eu falo através de Deus. Aí ele disse assim, cadê? Nada. Você nada ainda? Cama mais alto, vai. Cama mais alto, vai. Quem sabe o Deusinho de vocês viajou, né? Cama mais alto, quem sabe? Ou tá atendendo alguém, né? Tá ocupado, né? Quem sabe ele tá ocupado, não é verdade? Cama mais alto, vai, cama mais alto. Olha, o Deusinho viajou. O Deusinho está conversando com alguém. Ele não é Deus, né? Você que esteja ocupado. Mas quem sabe, né? Vai, clama, grita. E ele é só olhando as preservadas. Porque homem e mulher de Deus sabe de longe quando não é de Deus. Homem e mulher de Deus sabe de longe quando a palavra aqui não é de Deus. Quando a pessoa também não é. Sabe de longe.
Porque tem um Espírito de Deus. Elias sabia. Ali pode ficar o dia todo e que não cai de fogo nenhum. Aí sabe o que eles fizeram para chamar mais atenção? Pegaram foi uma faca agora. Agora vamos derramar sangue. Pegaram uma faca e tome neles veio. Não. Pegaram também um canivete, alguma coisa e também tome. Olha só, gente. Se Deus precisa disso. Olha a coisa tão linda servir a Deus. Deus não pede nada demais que você não possa dar. Deus não pede nada que você não possa fazer. Tudo que Deus pede está ao teu alcance, está no meu alcance. A gente pode fazer, sabe por quê? Porque é só renunciar. Ele diz, renuncia o que não me agrada, renuncia o que não presta. Ele sabe que você pode renunciar. Ele sabe. Aí ele disse agora, não, agora chega. Ele deu muito tempo para eles, ó. Agora chega. Passou de meu dia, já estava na oferta de manjar já. A hora lá, na hora da oferta dos manjares. Dizem que às 3 da tarde. Já tinha ido longe. Aí ele disse, pronto. Vocês já tiveram a oportunidade de vocês. Acabou. Agora, povo, pessoal, ele chamou a atenção. Porque tinha muita gente assistindo. O Israel todo estava ali. Elias mandou a Acabe levar todo mundo. Traz tudo, traz teus profetas, traz até aquele Biazera que come na mesa da tua mulher. Olha, aquele que come na mesa lá dela, que é profeta mentiroso, traz eles para cá. Porque quem come na mesa de pessoas que não é de Deus e profetiza que não é de Deus, não é de Deus. Não tem compromisso com Deus. Porque tem pessoas que profetizam para agradar. Para agradar. Aí eu vou falar para o pastor, tanto assim, para agradar ele. Que é isso, rapaz? Depois que vai pagar o preço é tu. Tu que vai pagar o preço. Porque tu falou o que não era para falar. Jamais fala o que Deus não mandou. Jamais. Aí, pessoal, presta atenção agora em mim aqui, ó. Agora é minha vez. Primeira coisa, o que foi que Elias fez? Primeira coisa, igreja. Começou a levantar o altar. Reconstruiu o altar. Mas estava o quê? Quebrado. Começou o quê? A restaurar o altar. O altar é eu e você. O altar é a tua vida. O altar é você. Hoje o altar é você. Antigamente tinha esse negócio de altar, matar animal. Hoje não. Hoje o sacrifício é você. Hoje o altar é você. Você tem que estar limpo. Você tem que estar lavado. Para se apresentar diante dele. E se o altar estiver quebrado, trata de consertar, rapaz. Trata de reconstruir esse negócio. Trata. É verdade, Jesus. Trata de botar em ordem. Trata de botar em ordem a tua casa. Aleluia. Que é o teu altar. Olha aí, Jesus. E disse Elias: trazeis. Ele começou a levantar o altar. Trazei 12 pedras. 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel. Traz as 12 pedras. Foram lá no riacho e trouxeram as pedras. Sabe o que significa as pedras? Fazer as coisas hoje. Não tem nada de difícil. Tá vendo? Ele fez aquilo que era acostumado lá em Israel fazer. Ele fez um altar que Deus sempre quis que fizesse. Tá vendo aí? Ele não inventou ideia não, ele não inventou história não. Pegou as pedras, que as 12 pedras significa as 12 tribos de Israel. Aí começou a levantar o altar com as pedras, começou a arrumar. Aí colocou o bezerro em cima e disse agora, olha o que ele ia ser. Ele era atrevido. Não tinha água, lembra que não tinha água? Ele disse trazer água. Os camaradas foram buscar água longe que não tinha água.
derramaram em cima do altar. Primeira água. Ele disse, trazei mais uma vez. Pegaram a segunda vez em cima do... Vai ficar difícil ou não vai botar o fogo? Mas é assim que Elias quer. É assim que Deus quer. Aleluia. Traz mais água. Aí mandou pela terceira vez, traz mais água. Aí trouxeram. Disse que a água encharcou toda a pedra, todo o altar, todo o bezerro, e ao redor do holocausto, ao redor do altar, ao redor, ele cavou uma vala. Na Bíblia fala rego. Olha lá, está escrito rego. Não sei se você leu. E a água encheu o rego, a água. Olha como tinha água. O altar, se tiver em pé, aleluia. Se o altar estiver levantado, se o altar estiver bem com Deus, pode jogar a água que quiser, que não apaga o fogo. Porque você é fogo. Você tem que ser fogo. Aleluia. Nada de ser frio, aleluia. Nada de ser morno. Lá em Apocalipse tem quente ou frio. Morno eu não quero. Quente, porque é cheio de Deus, cheio da graça. Porque o quente de fogo, irmão, ele pega fogo no outro. O quente de fogo, ele pega fogo mesmo. Agora o quente apagado, ixi, não dá, quente apagado não dá. Elas querem até pagar você também. Pagar o teu fogo também. Porque ele diz tanta coisa que você até quer desanimar. Mas o crente que tem fogo, ele só fala palavras boas, só diz coisa boa. Ele te levanta, aleluia. Você está lá batido, ele vai lá e dá uma palavra. E você diz, é verdade. É. Aí Elias disse, fez uma oração tão pequena. Não fez essas orações todas não. Por quê? Porque Elias já vivia orando. Elias vivia orando. Elias não orou nessa hora só não, ele vivia orando, ó. Às vezes a gente quer orar só na hora da angústia. Aí na hora do problema vamos orar. Vamos chamar os irmãos para fazer campanha. Vamos levantar a igreja para orar. Que é isso, rapaz? Tu tem que viver uma vida de oração. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver uma vida de oração. Não é só na hora que o probleminha chega, não. Ei, o problema vai chegar na nossa vida. Você está de pé para suportá-lo? Se você for de oração, você vai estar. Você só vai continuar orando. Elias falou assim, ó. Ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. O que eu sou e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Qual é a oração? Só isso. Manifesta, Senhor, em Israel. Mostra que o Senhor é Deus em Israel. Coisa linda. Senhor, eu fiz tudo isso conforme o que o Senhor mandou, conforme a tua palavra. Mostra para todo Israel que tu és Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Assim que Elias fechou a boca, aleluia, desceu fogo do céu. Ele disse, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que só tu, Senhor, é Deus. Que não tem nenhum Deus fora o Senhor. Eles queriam que estava dizendo, não tem Balaim, não tem Balaão, não tem nada. Não tem Baal, não tem Acera. Igual hoje, né? Hoje tem um monte de santo aí, ó. Um monte de altares para santo. Mas nenhum desse vale. Nenhum desses serve. O que serve é a tua vida e a minha no altar de Deus. Então, eita coisa linda. Então caiu fogo do céu e consumiu agora vai vendo, o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eita! Eita! Desceu um fogo tremendo do céu e acabou com o holocausto.
Lá em Tiago diz: Elias era sujeito a todas as paixões, mas olha só, ele era sujeito como eu e você. Aí você diz: ele era um homem de Deus, era um homem grande, mas ele era sujeito às paixões desse mundo. Ele era humano. Tanto é que ele depois correu de Jezabel. Correu ou não correu? Medo dela matar ele, porque ela matou os profetas. Aí Tiago disse, lá na sua carta, numa das suas cartas: Elias era sujeito a paixões, mas ele orou e não teve chuva. Foi isso que Tiago estava dizendo. Ele orou a Deus e não teve chuva por 3 anos e meio. Ele era sujeito, hein? Ele era fraco. Ele orou e não vai haver chuva. Não vai haver chuva. Segundo a minha pai, não houve. Aí depois Tiago disse, ele orou de novo. E ele orou. Lembra que a Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre as pernas e foi orar. Elias orava. E Deus mandou chuva de volta. Depois desse confronto aí. Agora qual era o acordo? Qual era o acordo? O acordo era dizer que Deus era o Deus. E não tinha outro Deus. Agora Elias deu ordem. Sabe o que Elias fez? Elias deu ordem. Leva todos esses profetas aí, lá para o reino de Querem. Leva. Chegando lá, mata eles tudo. Aí pronto, a Jezabel queria engolir eles. Aí dessa vez Elias saiu de novo de Israel. Foi se esconder de novo dela. Que aí agora é outra história. E Elias matou o profeta dela, os de Baal. Cadê Baal? Que não socorreu eles. Agora você vê uma coisa. Você vê uma coisa também, uma coisa aqui, presta atenção. Ela também matou os profetas do Senhor? Ela também o matou? Ela matou ou não matou? Matou. E como é que tem crente que diz assim: não, ninguém toca. Eu sou de Deus, eu sou servo, eu sou não sei o quê. Irmão, o dia ruim chega na vida de todo mundo. Chega na tua também. Como é que tu pode dizer que não aceita o que Deus manda? Às vezes, Deus está mandando uma doença, não, eu não aceito, eu não quero. E se Deus está mandando para te arrumar? E se Deus está mandando para te consertar, senão tu vai para o inferno? Deus sabe o que Ele faz. Aí tem pessoas que dizem assim, não toque em mim, porque eu sou. O que é isso, rapaz? Mataram os profetas tudo. Não matou tudo porque Obadias guardou 50 e 50, ficou guardadinho lá. E Deus disse a Elias quando ele estava na caverna. Deus disse o que a ele? Elias, ainda tem uns que não se prostraram, Elias. Oh, glória! Ainda tem, Elias, um povo que não se prostrou a Jezabel, rapaz. Ainda tem, Elias, tem de bom ânimo, sai da caverna. Ainda tem aqueles 7.000 que não, Elias nem sabia que tinha tanto profeta ainda. Ainda tem remanescente, ainda tem quem queira a palavra, ainda tem quem goste da palavra, ainda tem quem coma uma palavra dessa, ainda tem quem dá glória por uma palavra dessa, ainda tem, porque tem um Deus no céu, que um dia, você vai se apresentar diante dele. Eu e você vamos nos apresentar diante do Todo-Poderoso. Aí sim, aleluia. Aí você vai ver se a palavra que está pregando agora é dura. Dura vai ser se você tiver em errância com ele. Aí vai ser dura, que ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Está vendo aí? Mas eu profetizei. Mas eu preguei, e daí? Isso não salva. Está pensando que pregação, saber louvar, saber
pregar, isso salva? Está pensando que línguas estranhas salva ninguém? Está pensando que bater cartão na igreja te salva? O que salva é a tua comunhão com Ele. O que salva é o teu compromisso com Ele. Você viu que Elias tinha um compromisso tão grande com Ele, tão verdadeiro, tão fiel, que ele disse: esse não vai nem provar a morte. Olha que recompensa linda. Aleluia. Esse aí não prova nem da morte, porque eu vou levá-lo num redemoinho, numa carroça, aleluia, com cavalos e fogo. Vou levar para mim. Mas antes dele levar Elias, ele deixou um sucessor. Tem remanescente aí. Tem pessoas que Deus pode contar na terra. Ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem. Tem uns que não gostam, não. Tem uns que gostam de cafezinho, sabe? Tem uns que gostam de massagear o eco da pessoa. Tem uns que gostam de, não, passa a mão na cabeça. Não, Jesus te ama. Continua no teu pecadinho. Jesus, ele vai te abençoar. Que é isso? Que é isso? Aleluia. Aonde que Deus quer saber de você com o pecado? Deus não quer saber de você com as tuas vestes manchadas, não. As tuas vestes, não essa. Veste espiritual. Ela tem que estar limpa, sem mancha, sem mácula. E um pecado é mancha. Qualquer pecado que você tiver, qualquer pecado, fofocaiada, é pecado. Mentira. Inventar conversa que o outro não disse. Está manchando as tuas vestes, rapaz. Está manchando as tuas vestes de salvação. E Deus, Ele está vendo as tuas vestes sujas. Aleluia. Ainda tem mais Satanás que fica dizendo: olha lá, as vestes como estão. Leva para Deus. Então a palavra é essa: levanta teu altar. Está caído o teu altar? Está caído, está quebrado. Ah, pois te esforça. Esforça a igreja. Vamos nos esforçar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Deus não tem compromisso com covarde. Lembra que ele mandou aqueles homens voltar? Fala para os covardes que voltam. Deus nem quer covarde. Deus quer pessoas assim, ó, que digam, ó, te arruma, te conserta, arruma teu altar, arruma tua casa. Deus não quer ninguém para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Deus não levantou o pastor para ficar dando uma madeirinha para crente, não. Deus levantou o pastor para ele dar isso aqui, ó, palavra. Agora, se tem uns que não quer, não é obrigado a ouvir, ó. Vai embora. Não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito. Se você não quer ouvir palavra, procura um lugar aí que é só louvorzão. Tem mais coisa ainda para você. Tem dança. Você vai ficar lá que nem você fica no mundo. Isso não vai resolver a tua vida. Se você estiver com o teu altar, porque esse aqui foi de altar, hein? A palavra foi de altar. O que mais vem do meu coração aqui é altar, viu, pastor? Altar quebrado, altar caído, altar que está parecendo a igreja feia. É isso que Deus está me mostrando aqui, dentro da palavra. Levanta o altar. Volta ao primeiro amor. Volta ao princípio de tudo. Recomeça de novo, se for o caso. Recomeça de novo. Levanta a mão para Jesus de novo. Entrega a tua vida a Ele de novo, se for necessário. Mas levanta o teu altar, porque aí Ele vai mandar fogo. Aí você quer pregar, aí você quer louvar, mas tem fogo aí. Tem fogo aí para Deus dizer assim, ó. Aleluia. Eu uso. É meu porta-voz.
Para isso tem que ter fogo, 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 fogo. E o fogo arderá continuamente no altar. A lâmpada não pode apagar. A lâmpada não pode se apagar. É fogo, é o fogo que consome o pecado. É o fogo, o crente que ele é fogo, o crente que ele é tocha. O pecado ele diz, não quero não. Alguém chegar falando mal de uma irmã, não quero saber não. Não fica dando corda não quero nem saber, rapaz. Vai embora orar por ela. Faz umas orações por ela, quem sabe ela melhora. É assim que tem que dizer, não é dar corda não. Quem tem fogo, minha irmã, quem tem fogo, só dá conselho bom. Só faz coisa boa. E não tem medo não, hein? Pode ser quem for o presidente. Você está errado e acabou. Aleluia. Você está em pecado e acabou. Não, mas os covardes, eu que não vou falar. Eu que não vou falar, porque eu que não prego uma palavra dessa. Não prega não. Vai pregar o quê? Nessa época que nós estamos vivendo, nessa geração de rebelde, nessa geração que não quer saber de Deus, nessa geração que não quer palavra, só quer o quê? Louvorzão. Olha aí, Jesus. E andar como quer. Palavra eu não quero não. Pois sem palavra tu não vai chegar a canto nenhum, porque é a boca de Deus falando, é a boca de Deus. Aleluia. E Elias disse, manda matar tudo. O homem com a autoridade dos céus. Sabe o que era? Eu nem olhei isso aqui, ó. Nem precisa. Deus é bom, ele vai passando, ele vai dizendo. Leva tudo pela porqueria e mete fogo e acaba com eles. Quem não presta tem que acabar. Quando não presta, Deus quer cortar pela raiz. E Deus estava cortando mesmo. Aleluia. E Acabe, a Bíblia diz que foi um dos piores, o pior rei de Israel. Foi o rei Acabe. Olha. E era filho, era família, era de Israel. Como é que uma pessoa anda dentro da igreja, rapaz, e não quer um compromisso com Deus? Como é que anda? É melhor ir para o mundo, vai-te embora para lá matar a tua vontade. Que tem gente que tem sede no mundo. Tem gente que tem vontade no mar, não, meu filho. É melhor você ficar aqui dentro, como eu falei, fica aqui dentro. Oh, Jesus. Irmãos, eu vou encerrar, já deu o meu horário. Eu vou encerrar, só que eu vou entregar algumas coisas ainda a algumas pessoas. Mas eu já vou encerrar para não ficar me esticando. Mas o Senhor está dizendo, conserta o teu altar. Aleluia. É isso, igreja, é isso, viu? E ele disse, eita, eu vou dizer. A igreja está fria. A igreja não sente mais a presença. Que coisa terrível. Não sente. Agora, se chegar um aqui entregando, dando cambalhota, aí, opa! Dando cambalhota, quebrando o banco, oxe, é uma rajada de mim, é glória, é tudo. Mas que adianta? Deus não está nesse negócio. Deus está na palavra, é palavra, eu estou. É alimento, eu estou. Não adianta querer só essas coisas aí. Olha aí, Isso aí vai te levar a canto nenhum. Mas Deus, ele disse, se você consertar o teu altar, se você arrumar as tuas veredas, se você arrumar o teu caminho, eu vou mandar fogo. Tu vai ser um fogo. Tu vai pegar fogo na igreja. Tu, aonde tu for, tu vai contaminar com fogo que eu vou te dar. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Aleluia.